Oi, pessoal, tudo bom? Então, eu sou a Dani Parpinelli e no nosso canal nós abordamos temas diversos, né? Tudo aquilo que você já sabe, né? Desabafos meus, relatos meus e dos inscritos. É, eu tenho feito muito ultimamente, assim, eu tenho recebido posts com dizeres assim de uma profundidade grande. Eu faço questão de ler para vocês e comentar sobre. Enfim, é um canal que ele aborda assim temas que fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas, né? Homens, mulheres, jovens, mais velhos, enfim. O que acontece, gente? Eu nem sei qual o título, não pensei em nada específico, mas hoje aconteceu algo que eu achei assim importante registrar, deixar registrado aqui num vídeo. Algo que aconteceu que talvez possa estar acontecendo na vida de vocês algo parecido, ou quem já tiver vivenciado algo do gênero, deixa aqui nos comentários, né? Eu leio tudo, gente. Eu sei que eu demoro um ano para dar like ali nos comentários que eu digo, dar o coraçãozinho, né? Mas assim, eu leio todos os comentários e são de suma importância porque eles servem para dar conteúdo para os próximos vídeos. E muitas vezes as pessoas me chamam no WhatsApp e conversam coisas. E hoje aconteceu algo comigo. E eu achei assim interessante comentar que para muitos pode não ter nada a ver, pode não, mas para alguns, quem sabe, isso serve como exemplo, um exemplo positivo, né? Então, continuando. Assim, aqui onde eu moro, né, tem um apartamento que constantemente eu ouvia assim muitos gritos de uma criança. A gente percebia que era uma criança pequenininha, né? Não um bebê, mas uma criança em torno de uns 2 aninhos, por aí. Até aí, ok, nada demais, nada fora do comum. A criança às vezes chora, a criança às vezes faz pirraça, mas o que eu tenho notado durante bastante tempo, né? Não foi uma semana, um mês, foi muito mais do que isso. É que assim, a criança quando começava a berrar, o adulto ou os adultos que moram na casa começavam a berrar também com a criança. Parecia que era uma disputa de quem gritava mais, quem tinha mais fôlego. Se era criança, pequenina, que na verdade depois eu descobri que tem menos de 2 anos, tem 1 ano e alguma coisa, ou se era o adulto, né? Quem estava de fora pensava assim, gente, assim, minimamente essa mãe, essa avó, não, né? São pessoas que não dão limite, né? Elas, ao invés de conversarem com a criança, jamais, sou totalmente contra qualquer tipo de violência, seja verbal, seja física, mas ao invés de conversarem com a criança, ao invés de, né? Não, fez pirraça, então tá bom, então vai ficar de castigo, vai ficar sem um brinquedinho, é porque é muito pequenininha, então não tem celular, não tem eletrônico ainda. É mais a nível de brinquedinho, né? Ou de vai ficar de castigo, não vai brincar com brinquedinho, não vai ver o desenho X e vai refletir, vai pensar, porque também uma criança de quase 2 anos, ela também assim não é um bebê, um bebezinho que não entende nada, ela já compreende, tanto compreende que ela usa o artifício do chorar,
Não somente chorar, porque chorar um bebezinho também chora quando tá com fome, com dor, enfim. Mas ela usa do artifício de fazer pirraça para tentar conseguir o que ela quer. Mas cabe a quem educa, no caso, né? Pai, mãe, enfim. Nesse caso específico aqui é a mãe, porque o pai, não sei a origem do pai, mas enfim, embora tenham outras pessoas que eu acho que são os avós, tia, não sei, que moram juntos também. Cabe aos adultos darem limite à criança, porque ela não pode berrar, né? Até ela conseguir o que ela quer. E está errado tanto o adulto deixar ela berrar até cansar, como está errado também o adulto ficar meio que disputando com ela quem grita mais. Porque uma criança, o nome já diz, é criança. Vai lutar com as armas que tem. E a arma que uma criança de 1 ano e pouco tem é o grito, é a birra, é a pirraça, né? E eu constantemente ouvia, né? Qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia, criança, claro. Não posso dizer que 100% dos dias eram gritarias o dia inteiro, mas praticamente todos os dias, galera, sabe? A criança muito birrenta, criança muito. Mas a gente também tem que analisar o seguinte: a criança, ela é o reflexo do meio que ela vive, das pessoas que ela convive. Se ela vive num ambiente calmo, num ambiente de paz, ela vai ser uma criança mais calma, uma criança de paz, entendeu? Existem exceções? Existem, entendeu? Mas via de regra é por aí. Só que quando ela já vive num ambiente, não que seja um ambiente de pessoas brigando umas com as outras, mas quando ela vive num ambiente muito conturbado, onde as pessoas falam alto, gritam, então sempre, sabe, não conseguem dialogar. Tudo que resolvem ali, tudo que falam é gritando, é os berros. Enfim, ela acaba de alguma forma, gente, mesmo que inconscientemente, absorvendo aquilo. Isso é natural, isso é da natureza humana, né? Então, continuando, o que acontece? Aí eu já tinha, assim, por inúmeras vezes, eu já tinha pensado assim, gente, eu vou interfonar, porque assim, tem dias que eu, assim, me tiro um pouco do sério, porque assim, onde eu moro, eu escuto TV baixa, as pessoas falam num tom baixo, entendeu? Tudo aqui é muito calmo dentro da minha residência. Então me incomoda, é óbvio. Vez ou outra, uma criança chorar, isso é super normal. Vez ou outra, um cachorro ficar latindo, é normal. Gente, mas todo dia, inúmeras vezes ao longo de um dia, isso foge à normalidade. Aí o que aconteceu? Só para não me prolongar muito. Eu falei assim, não, de hoje não passa. Peguei o interfonei pra lá, né? Aí eu falei com a avó e falei assim, não, porque eu tô ouvindo uma gritaria, né? Do menininho e eu tô... Claro, gente, que eu sabia no fundo que não era isso, tá? Mas eu usei isso como um artifício do bem para poder dar um toque na pessoa, né? Eu falei assim, não, porque eu ouvi uma criança gritando muito, apesar de eu saber que que tinham adultos em casa, eu achei que a criança pudesse tá passando mal, etc e tal. Assim como a criança, há um tempo atrás, passou mal e precisou ser ajudada, porque isso realmente ocorreu, né? Não, não, a criança está fazendo sua birra, a mãe já está aqui resolvendo, etc e tal. Eu falei, não, tudo bem, ok. Passaram-se 5 minutos no máximo,
tocou o interfone, a mãe ligou. E a mãe, com tom de voz alto, a mãe com tom de voz assim, bem agressivo, digamos assim, não estava, obviamente, xingando nada disso. E, foi você que ligou pra cá, etc e tal? Eu falei assim, sim, eu fui, porque, né, voltei a repetir o que eu tinha dito pra avó, eu achei que a criança pudesse estar com algum problema, etc e tal, porque eu não ouvia a voz de adulto, só ouvia a voz da criança, não sei o que estava acontecendo. Não era birra, etc e tal, mas eu vi que a mãe ficou muito irritada. Gente, assim, eu não vou contar mínimos detalhes, porque acabou sendo uma conversa de mais de meia hora, sabe? Dá licença um minutinho, gente, porque eu morro de sede. Acabou sendo uma conversa de bastante tempo. Só que a mãe no início, a mãe estava falando num tom de voz assim, além de muito alto, num tom assim bem agressivo. Aí chegou uma hora que eu falei assim, olha só, eu não liguei para discutir, eu não liguei para falar mal, eu não liguei para, muito menos para querer ditar regras dentro da sua residência. Eu liguei porque realmente eu estava preocupada com a questão da criança estar berrando sem parar e voz de adulto não ouvia. Gente, no fundo, cá entre nós, eu sabia que a criança não estava passando mal, a criança estava fazendo birra, porque isso acontece, volto a dizer, todos os dias, há muito tempo. Mas eu entrei dessa forma, entendeu? Pra que não houvesse, assim, uma piora, né, na situação toda. Aí a mãe, não sei o que, começou a falar. Aí eu só cheguei pra ela, isso por interfone, falei assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você continuar falando nesse tom agressivo comigo, gritando e falando dessa forma comigo, eu vou ter que desligar o interfone, porque eu estou falando de forma super educada com você, estou falando baixo, então eu gostaria que você conseguisse conversar comigo da mesma forma. Falei 2 vezes isso, aí ela deu uma melhorada e tentando resumir mais. É difícil resumir alguma coisa, mas vamos lá. É porque também o tempo de vídeo, gente, é curto, né? Porque se eu faço um vídeo de 1 hora, ninguém vai assistir. Então eu tenho que tentar ser sucinta, coisa que eu não consigo ser. Mas vamos lá. Ainda mais quando eu quero passar uma mensagem sobre algo que aconteceu e quero contar alguns detalhes que sejam importantes, entendeu? Porque tudo é relevante, tudo é muito importante, nada passa desapercebido. Nós fomos conversando, conversando, e eu cheguei, falei assim, olha, o meu nome é tal, qual é o seu nome? Aí ela falou o nome dela. Eu falei, então, fulano, eu comecei a chamar ela pelo nome, né? Eu falei, então, eu realmente não liguei para criar caso, para brigar, para querer dar uma de professora, porque eu não sou professora de nada, entendeu? Hoje especificamente, eu achei que a criança pudesse estar sentindo alguma coisa, embora outras vezes, aí que eu entrei. Tudo é na diplomacia, gente. Não é questão de mentir, mas tudo você tem que ser no bom sentido político, tem que entrar na diplomacia, entendeu? Para você, dependendo com quem você esteja lidando, para a coisa não ficar mais complicada ainda. Eu falei assim, hoje o motivo é esse. Embora outras vezes eu escuto sim. Quase que eu disse assim, todo dia, né? Inúmeras vezes por dia, mas não falei isso. Eu falei, embora outras vezes eu escute a criança gritando, e eu escute sim algum adulto. Claro que eu sei definir, gente, que entre nós também, eu também sei definir quando é a mãe e quando é a avó. Óbvio, né? É uma voz de pessoa mais velha, eu sei que é a avó. Quando é a voz de pessoa mais nova, eu sei que é a mãe. Mas eu falei assim também para não
dar um tom assim mais, né? Aí eu falei, embora outras vezes eu escute, né, a criança gritando, etc e tal, eu escute um adulto gritando também. Aí ela foi se abrindo, foi aos poucos diminuindo, porque ela estava falando muito alto, foi abaixando um pouco a voz. Eu percebi que ela foi diminuindo a agressividade no falar dela, você percebe, né? Enfim, e para não estender mais, resumo da história. No final das contas, ela me contou algumas coisas e eu dei uns conselhos, não digo conselhos, mas dicas para ela e acalmei ela, porque ela também estava nervosa e tudo mais. Eu não vou poder falar muito, porque agora eu tô vendo que o tempo tá acabando, mas vamos lá. Aí eu desliguei, depois que eu desliguei o telefone, ficou tudo bem, etc e tal. E depois que eu desliguei o telefone, sabe aquela coisa assim no coração que te fala assim, liga de novo, liga de novo, liga de novo, liga de novo. Eu liguei de novo pra lá, pedi pra chamar ela e falei assim, fulana, deixa eu te falar uma coisa. Sempre, porque no meio das nossas conversas, eu descobri algumas coisas que ela, eu descobri não, ela falou algumas coisas e eu percebi que ela vive num ambiente que assim, ela não tem muito voz ativa com o filho dela. As pessoas que convivem junto com ela, os avós, tia, sei lá o que, interferem muito, entendeu? Na hierarquia que é ela com o filho dela. Então tiram a autoridade dela. E isso é complicado, isso é muito complicado. Então eu vi também que ela às vezes fica num estado de nervos pior por causa disso, porque ela não, o filho já é agitado, vive num ambiente agitado também. E quando ela tenta botar limites, vê alguém que tira a moral dela, digamos assim, é muito complicado. Aí eu, conversando com ela, não sei o que lá, enfim, aí depois que eu desliguei, liguei novamente e falei assim, fulana, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou ligando para te falar isso por gentileza. Eu estou ligando para falar de coração para você, tá? Se um dia você precisar conversar, eu não usei a palavra desabafar porque ela não tem intimidade comigo, eu não vou falar essa palavra. Mas eu falei assim: se você um dia precisar ligar para desabafar, desculpa, para falar, para que você estiver muito nervosa, estiver muito irritada, etc e tal, você pode me ligar, meu apartamento é número X. E assim, eu posso não resolver os seus problemas, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir minimamente te acalmar. Assim como eu percebi que desde o início da nossa conversa eu te acalmei. Aí nessa hora eu achei assim, muito bacana, porque ela falou assim, olha, ô Dani, você me desculpa, tá? Quando inicialmente nós começamos a conversar, que eu falei alto, que eu gritei, que eu fui grosseira com você, etc e tal, você me desculpa, é que eu tava muito agitada. Eu falei, não, fulano, tudo bem, eu entendo, eu compreendo, eu percebi que você estava agitada, enfim. E é isso. E eu deixei o canal aberto se ela quiser me procurar. Mas por que eu tô falando isso tudo? Gente, façam o bem sem olhar quem, tá? E mesmo quando vocês acharem, quando vocês ficarem assim no limite da irritabilidade de vocês, pensem que às vezes aquela pessoa que está momentaneamente te irritando, ela pode estar num conflito imenso e precisando muito da sua ajuda. Então estendam a mão, assim como eu fiz. Sem saber, eu estendi a minha mão